o governo deve existir para promover justiça, a visão básica cristã, está lá em Romanos 13. Se você se preocupa com a visão de que o criminoso é uma vítima da sociedade, que é uma visão deturpada da realidade, é uma visão que tira o pior do ser humano e não o melhor do ser humano. Se a gente se preocupa com o avanço de uma visão que quer tirar a religião da esfera pública, empurrar para a esfera privada, se a gente se preocupa com a perseguição contra a fé, contra a liberdade de expressão religiosa, se a gente se preocupa com a perseguição que hoje existe contra a direita e contra a liberdade de expressão de tanta gente que está sendo censurada a partir de decisões do Supremo, o X, o Twitter saindo do Brasil, uma coisa escandalosa. Isso só aconteceu em países que são ditaduras no mundo. Se a gente se preocupa para todo mundo, em relação a tudo isso, nós como igreja precisamos ser sal da terra, luz do mundo, também na dimensão política. Nós precisamos exercer a nossa cidadania também na direção da política para mudar essa realidade. Qual que é a chance disso avançar? Essas pautas, elas estão avançando, a gente vê um avanço progressivo delas. E quando eu estava na Lava Jato, e a gente já tinha não só avançado contra a corrupção, mas estava vendo todo o retrocesso acontecer, o desmonte da Lava Jato, o desmonte dos instrumentos de combate à corrupção. Em 2021, eles estavam também já se vingando de quem tinha combatido a corrupção, buscando silenciar a gente. Eu passei por um outro processo de decisão, quando num domingo, era para ser um domingo normal da minha vida, em que eu vou para a igreja de manhã com a minha família, em que eu faço o mentoreamento dos meus filhos, que eu comecei a fazer de modo muito claro, inclusive a partir do momento que eu fui naquele movimento legendário, vocês já devem ter ouvido falar. Depois eu ouvi falar, depois você me conta, E aí eu recebi uma ligação me desafiando para sair da carreira do Ministério Público, que é uma das carreiras mais disputadas do país, onde eu tinha minha segurança financeira, familiar, onde eu tinha uma carreira consolidada de 18 anos, onde eu tinha uma perspectiva de aposentadoria com vencimentos integrais, ou seja, era a minha zona de conforto. E me fez um desafio de dar um passo em direção à política. E eu nunca quis ser político. Eu não quero ser político. Não é minha zona de conforto ser político. Mas ali eu fiz uma reflexão com a minha família, com a Fernanda, minha esposa, sobre qual é o melhor uso que a gente tem para os talentos que Deus nos deu. O que guiou nossa reflexão foi a parábola dos talentos, que tem duas mensagens centrais. A primeira é de que todos nós somos responsáveis pelo modo como nós usamos os talentos que Deus nos deu. A segunda é de que se a gente quer fazer o melhor com os talentos que Deus nos deu, a gente deve estar disposto a dar passos de fé, a tomar decisões de risco. Aqueles 2 servos que receberam 2 talentos e 5 talentos, eles fizeram melhor dando passos de fé, tomando decisões de risco. Veja que o terceiro servo que enterrou o talento e quis devolver para o seu senhor e foi censurado para o senhor, foi mandado ser jogado onde há choro e a ranger de dentes, ele disse que ele enterrou porque o senhor é um senhor que colhe onde não planta, junta onde não semeia. O senhor é um senhor severo. Ele não quis correr risco. Se nós queremos fazer o melhor da nossa vida como cristãos, a gente tem que tomar passos de fé, tem que tomar decisões de risco. E eu estava ouvindo a história de vocês antes aqui, quantas decisões de risco vocês tomaram? Desde pandemia, mudar de negócio, abrir academia de Muay Thai, começar a célula, expandir, abrir uma igreja, tá aqui no podcast. Quantas decisões de risco vocês estão tomando para vocês fazerem o melhor com os talentos que Deus colocou nas mãos de vocês? E naquele momento a Fernanda olhou para mim e disse, olha tudo que está sendo destruído. O único caminho para a gente tentar recuperar isso, para lutar diante dos desafios do nosso país, é na política. A gente pode ter que vender os nossos bens, a gente pode ter que mudar o nosso padrão de vida, mas vamos viver no centro da vontade de Deus para a nossa vida. E ali a gente dá um passo para ir para a política. Sai do Ministério Público, sai da zona de conforto. O rendimento, quanto que é de um deputado federal? 32? De um procurador da República? Não, de um deputado federal. O rendimento se diz o salário? O salário. Acho que é a coisa bruto de uns 40 mil líquidos. Então, não. Sem contar que tem prazo determinado. Então, para você. E era mais ou menos com o salário da promotoria? Na época era menor do que o salário da promotoria. E não tem estabilidade, não tem vitalicidade, não tem segurança. Você depende do que vai acontecer a cada 4 anos. Não, e sem contar os privilégios. Mas você poderia voltar depois para sua carreira? Não poderia. Tem que pedir exoneração. Não. É um passo definitivo. Caramba, não sabia disso. Não, ele teve que romper tudo. Nem se fizer concurso de novo, não, tudo. Aí concurso de novo. Só que agora o concurso envolve toda a vida pregressa do que faz. Na hora ele vai passar por uma nova banca de examinação. Para quem não vive o direito, é você romper com um sistema também. É você também abdicar de muitas coisas. É você romper com o passado, tá? Foi uma decisão. Fazer uma decisão dessa tem que ser um direcionamento que não parte do homem. O homem não vai tomar essas decisões. Ele tem que ser incumbido por uma força maior. Nós chamamos de Espírito Santo guiando as nossas vidas para o bom direcionamento da sociedade, né?
Assim, o que tornou a decisão mais difícil é que aquilo não só era estabilidade e segurança financeira minha, da minha família. Hoje, aliás, se eu fizesse um novo concurso, você não tem mais aposentadoria integral como tinha na minha época. Eu tinha esse direito vitalício de uma aposentadoria integral se eu seguisse na carreira. Mas o que tornou mais difícil é o fato de que a nossa terceira filha, a Sofia, ela é autista. E eu estar lá significava segurança financeira para ela pro resto da vida, caso acontecesse alguma coisa conosco. Os filhos, quando recebem a... Meu, é muito... Então, para mim, foi assim, a decisão mais difícil nossa, de família, das nossas vidas, foi dar esse passo.